Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast da Fortrust. Esse é um espaço criado pela Fortrust, especialista no ciclo de vida do fornecedor. Nós atuamos na gestão de contratos, e-procurement, ciclo de vida do fornecedor como um todo e também somos especialistas em medição de serviço. Eu sobre temas como os desafios na gestão de contratos e gestão de compras no setor de energia. E estamos trazendo aqui hoje Cleir Santos, nosso convidado, trabalha na Enel, vou deixar ele se apresentar um pouco mais aqui. Cleir, por favor, se apresente para nós. Quero saber de você como desafios pessoais, sua carreira. Eu sei que você não só no setor de compras, mas também você apoia bastante hoje outras pessoas, engajamento no crescimento, desenvolvimento. Então fala um pouco sobre o Cleir, vida pessoal, casado, filhos, pets e também na vida profissional. Conta um pouco sobre você para nós. Pets tem muito, mas vamos lá. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse podcast, é um prazer imenso estar falando um pouquinho mais sobre supply chain, sobre a área de compras, área de contratos, é algo que está na minha carreira, né, são quase 17 anos na área de supply chain e também na área de procurement. E dentro dessa carreira, eu passei pela área offshore, né, no estaleiro Bravante. Também passei pelo VLT Carioca, no processo de implantação do VLT nas Olimpíadas. Foi uma experiência muito positiva. Desafio, hein? Exatamente. A gente pode até avançar um pouco aqui sobre isso. E desde 2019 eu estou na Enel Rio, né? Lá o desafio foi avaliar toda a gestão de contratos e também o planejamento de materiais. Hoje, além desse escopo, eu estou responsável por toda a operação logística, então tem sido um desafio muito grande, principalmente você manter toda a estrutura, os processos bem claros, né? E agora com a condição de automação, tenho implementado junto à equipe e desafiado a condição de transformação digital, né? Sou casado, tenho 2 filhos, tenho 3 cachorros, então é bastante. E gosto muito de esportes, principalmente coletivos, futebol, vôlei. Então é bastante interessante para mim. Voltei a praticar esporte e também academia desde o ano passado. E isso tem sido bastante positivo para a minha condição, tanto profissional quanto pessoal. Muito bom. Cleir, conta um pouco aí da experiência como professor. Sim, eu tive uma experiência no Senac como professor, de 2016 até 2020. E nesse período a formação de pessoas foi o meu principal objetivo e graças a Deus, a gente conseguiu trazer a nossa experiência de mercado para a sala de aula. E isso foi bastante produtivo, porque os alunos não via somente a questão teórica, eu conseguia trazer o aspecto prático. Então, a gente também fazia algumas visitas em alguns locais para que eles pudessem ter a oportunidade de ver como era uma operação logística, como era um processo de planejamento. E é bem interessante hoje a gente perceber muitos profissionais a qual eu dei aula, sendo grandes profissionais no mercado de supply chain de logística. Então, é um prazer imenso. Muito bom. O Cleir, para quem não sabe, também escreve alguns artigos. Nós tivemos a honra de ter um artigo assinado pelo Cleir, escrito e assinado pelo Cleir. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Cleir, eu já quero entrar aqui num tema, e aí obrigado pela sua apresentação, obrigado por você estar aqui hoje. É uma satisfação para nós ter um profissional tão gabaritado como você aqui nos acompanhando hoje. Cleir, fala um pouco para nós, vamos conversar, eu e você aqui, sobre a complexidade da cadeia de suprimentos na área de supply,
os desafios, o que você tem enxergado disso daí, qual que é a sua visão? Hoje, Rodrigo, dentro do cenário da cadeia de suprimentos, a gente tem os 3 pilares que são essenciais, que precisa estar bem estruturado. Primeiro, pessoas qualificadas. Hoje, dentro do mercado, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais com uma capacidade de tomada de decisão, de análise crítica, e é um dos aspectos que a gente valoriza dentro do mercado de trabalho. O segundo ponto são processos. Existem muitas empresas que não têm processos estruturados, principalmente na cadeia de suprimentos, e que não valoriza o trabalho das operações logísticas. Isso dificulta trazer um resultado efetivo para a companhia. Muitas delas acabam tendo dificuldades operacionais. E terceiro, tecnologia. A gente está numa condição de revolução da inteligência artificial e da logística 4.0. E dentro desse aspecto, uma condição é você entender e ter a ação teórica de como implementar. Outra coisa é implementar, porque você tem culturas dentro da organização, processos que precisam ser adequados a essa nova tecnologia, ou pessoas que estão limitadas a isso. Então, você como gestor de supply chain, você precisa entender essas situações e desenhar um ambiente a qual você consiga lidar com essas pessoas, ajustar os processos de forma efetiva para que essas tecnologias possam ser incorporadas de forma gradativa e eficiente, logicamente gerando sempre um resultado para a companhia. Olha só como é importante. Pessoal, não é a primeira vez que nós falamos do profissional, da evolução do profissional de suprimentos. E o Clear tem, primeira coisa que ele disse aqui, que é a capacitação do profissional. O profissional de suprimentos hoje, que só está preocupado com o saving, e no último podcast que nós fizemos aqui, a Malu, inclusive, ela falou sobre isso. Como que você está vendo a evolução, inteligência artificial, para onde o profissional de supply, profissional de suprimentos que está escutando a gente, qual é o caminho, a jornada dele para essa especialidade, principalmente quando a gente fala que hoje esse profissional tem que estar de olho, cuidar do desenvolvimento, e você, Clear, também fala bastante disso, cuidar do desenvolvimento da cadeia de fornecedor. Fala mais um pouco sobre isso. Primeiro, a questão da qualificação do profissional. É importante que o profissional ele tenha essa capacidade analítica, né? Então, ver end-to-end do processo, aonde a cadeia inicia e aonde ela finaliza, que é o cliente final, e saber entender se o cliente final ele está sendo atendido ou não de forma qualitativa, e principalmente o aspecto de tomada de decisão. O profissional de supply chain, né, o executivo de supply chain, ele precisa tomar decisões todos os dias, né, principalmente num cenário que a gente tem tanto nacional quanto internacionalmente. Então, esse profissional ele precisa estar atento a isso. Em relação à incorporação a novas tecnologias, esse profissional precisa estar aberto e encontrar formas de inserção da tecnologia dentro do seu processo. Isso é importante porque você não consegue, hoje, fazer microgerenciamento dos seus processos, né? Porque você acaba sendo operacional. Você precisa dar autonomia aos seus liderados para que eles possam inovar. E aí é um dos aspectos que é extremamente importante para um gestor, você dar a capacidade do seu colaborador inovar, dar mecanismo para que ele possa trazer soluções que tragam o resultado efetivo. E essa é uma onda atual, né? Sair do operacional, todo mundo está correndo atrás de dados, automatização, então não é mais olhar ali para a planilha mais. Hoje essa condição, Rodrigo, é uma condição quase que básica, né?
E aí o diferencial é como que você vai estruturar isso e como que você vai potencializar essas ferramentas. Esse é o diferencial que hoje a gente tem dentro do mercado. A empresa que consegue fazer essa condição, ela está na frente das demais. Então, olha só, para não perder esse gancho, vamos fazer um paralelo com seus desafios na Enel hoje. Vamos lá. Na condição da Enel, a gente tem, inicialmente, o aspecto de planejamento de materiais, onde a gente tem colocado a tecnologia para nos ajudar, isso nos parâmetros de reposição de estoque. Aí, um ponto que você citou, que é o gerenciamento de fornecedores. E aí é um ponto importante, porque eu cito o exemplo que passamos, que foi a pandemia. A pandemia ela proporcionou com que a gente tivesse uma interação muito maior com os nossos fornecedores, principalmente os fornecedores internacionais. Porque se você não tivesse esse acompanhamento da primeira camada, segunda camada e até ali o produtor inicial, você não conseguiria atender o lead time e conseguir atender todos os objetivos daquele período. Então, foi um exercício muito grande que foi feito. Hoje, a gente tem essa capacidade de ter o gerenciamento dos nossos fornecedores, seja de materiais e de serviços. Aí, a tratativa é um pouco diferente, porque materiais, a gente tem essa ação de avaliar os aspectos qualitativos do equipamento e etc. E já no aspecto de prestação de serviço, você tem um detalhamento maior, porque além do prestador de serviço, do parceiro, você tem todos os colaboradores ali que você precisa também ter um gerenciamento efetivo. Na sua área, me fala um pouco do desafio que é a comunicação da sua área com as outras demais áreas, porque as áreas precisam do material, precisam do equipamento, precisam da contratação da mão de obra, do fornecedor. Como que é o desafio dessa comunicação e como que faz isso daí girar de uma forma bacana? Eu brinco um pouco na companhia que quando as coisas estão bem, ninguém fala comigo. Quando as coisas estão ruins, é Cleia para tudo quanto é lado. A condição da comunicação ela é essencial e é um dos aspectos que a gente tem nos últimos 2 anos reforçado dentro da organização. E aí colocado a estruturação SONOP e SONOI. Propriamente para a gente ver os níveis, né? Porque uma coisa é a gente tratar a informação ali das necessidades a nível operacional, outra coisa no nível gerencial e outra no nível executivo. Então, são tipos de informação e tipo de comunicação que precisa ser diferente. Então, a gente está adequando a essa necessidade, porque a gente tinha um contato operacional muito grande, porém, essa comunicação, tanto para a gerência quanto para a diretoria, ela ainda tinha alguns ruídos. Sim. Então, a partir de 2023, a gente conseguiu mudar um pouco essa dinâmica para que tanto a operação tivesse a informação efetiva quanto os nossos executivos. Com isso, não ficou aquele ruído, né? A operação falava que tinha e o executivo sinalizando que não poderia dar sequência no projeto. Hoje a gente tem uma capacidade maior, lógico, não é mil maravilhas, nenhuma cadeia de suprimentos e logística é perfeita, mas a gente tem buscado soluções e tomadas de decisões, que é o principal para conseguir atender todos os projetos. Eu tenho o orgulho de, cara, entrei na Enel, desde 2019, todos os projetos e investimentos que estavam previstos no ano foram executados. Então, Que isso bacana. é legal. Só para não perder o gancho também de um assunto que nós estamos o tempo todo falando, conversando aqui, fala para nós um pouco do processo de medição de serviço, controle do contrato ali, como que funciona na Enel hoje? Hoje, o processo de avaliação, de medição dos serviços é pós-execução, né? O prestador de serviço, o parceiro, executa a atividade
E aí, uma vez fiscalizado e validado, ele segue com o processo de medição. E aí vem todo o detalhamento, a gente chama internamente de baremo e vozes, onde são conjuntos de atividades, né, de serviços realizados. Uma vez executado e fiscalizado, ele é feito a medição. Talvez seja uma pergunta de quem está assistindo, porque nós escutamos bastante isso. Vocês lá hoje, centralizado ou descentralizado? Vocês possuem uma célula de gestão de contratos? A gente tem autonomia, e aí eu falo especificamente pela Enel Rio, a gente tem autonomia para fazer essa gestão. Então, depois que o contrato é licitado pela equipe de procurement, que é uma torre independente, é entregue o contrato para os gestores, né, operacionais, e aí entregue o contrato para a Enel Rio, e aí a partir disso a gente faz a distribuição desses contratos para os gestores operacionais. E aí a gente tem a necessidade de fazer esse controle de forma unificada, entender as necessidades da nossa operação e também fiscalizar. Tá? Bacana. Pessoal, como é bom a gente conhecer, a gente escutar como que funciona numa empresa do tamanho da Enel hoje. E também diversas dicas que o Clear tem passado aqui. Então, muito bom, Clear. Legal. Clear, seguindo aqui, vou colocar mais uma pimenta aqui para a gente conversar. De todos esses processos que você conversou, de todos esses itens que você vem trazendo, automação, tecnologia e inteligência artificial. Pô, todo mundo agora só fala disso, né? Inteligência de dados, inteligência artificial. Como que está isso dentro da sua área? Como que está isso? Como que você está vendo essa evolução? Rodrigo, a condição da inteligência artificial dentro da cadeia de suprimentos, ela não tem volta, né? Você vai precisar implementar isso uma hora ou outra. Lógico, como eu comentei, aqueles profissionais, aquelas empresas que já estão inserindo essa tecnologia dentro dos seus processos e dentro do seu modelo de gestão, ela vai ter uma facilidade maior de tomada de decisão. Porque hoje o que diferencia a cadeia de suprimento de uma empresa para outra é a velocidade de tomada de decisão para que você consiga atender a necessidade do seu cliente. Então, se você tem uma velocidade maior, você vai ter uma recompensa e um retorno mais rápido. Então, o profissional que utiliza essas ferramentas, principalmente a inteligência artificial, para gerar essa eficiência operacional, vai ter um resultado muito grande, principalmente nos próximos anos. Muito bom. Olha só. Toda vez a gente fala sempre da parte de tecnologia, está claro já a necessidade. A organização dos dados, inteligência dos dados. O Clear está falando para a gente aqui que não dá para tomar decisão sem informação. E a informação só tem quando você tem dados confiáveis, dados históricos. E aí você monta uma estratégia de ter essas informações na mesa. E não dá para correr disso. Então isso é algo que nós sempre falamos, estamos escutando aqui agora. Clear, você como professor, você deve gostar disso. E vou deixar você contar um pouco. Fala um pouco para nós da história da área de supply chain e do impacto que você tem enxergado no mercado hoje. Como professor, eu acredito que você deve gostar muito de falar sobre isso, certo? Sim. Você disseminar supply chain e logística para profissionais e para pessoas que queiram galgar algo no mercado é extremamente importante. Quando você vê esse profissional conseguindo um resultado, sendo reconhecido, é muito gratificante. Eu posso até citar um exemplo onde eu estava dando aula no Senac e tinha um aluno que se destacava bastante, né? E na época eu estava no VLT Carioca e eu sinalizei para o meu gestor, né? Quer um auxiliar, posso indicar um aluno que eu estou dando aula, ele é bastante dedicado, comprometido e etc. Ele entrou no VLT Carioca e
começou a trabalhar lá, se dedicar, fez faculdade. Hoje ele é um excelente profissional de supply chain. Hoje ele está na Bahia, né? E para mim é muito gratificante você ver a trajetória desse profissional, né? E ver a contribuição que você teve, né? Isso é dois, né? Teve outros também que hoje eu vejo e está se destacando na cadeia de suprimentos. E aí o que eu falo para as pessoas que estão iniciando a sua trajetória profissional: a cadeia de suprimentos e a logística em si, ela disponibiliza muitas oportunidades. Principalmente hoje, a gente tem o e-commerce, né? Muito forte. Então, você tem oportunidade, se você se dedicar, né? Se você buscar o conhecimento, você vai conseguir uma oportunidade e avançar na sua carreira. Muito bom. E a continuidade da minha pergunta era sobre o cenário global. Como que você está enxergando isso? E esse cenário não começou agora, porque já tem mais de 3 anos que a gente está falando de guerra, e agora nós estamos no meio de mais uma guerra, com esse cenário de tarifas e tudo isso daí. Qual é a sua visão disso? Rodrigo, o cenário hoje está bem complexo. Hoje, dentro da estrutura da logística internacional, você vê um receio muito grande nas suas movimentações e no processo de negociação, uma vez que a gente tem um cenário geopolítico bastante crítico. A gente está tendo a guerra da Ucrânia, isso já impactou efetivamente a cadeia produtiva, e nesse momento a gente está na guerra do Irã, né? E um dos aspectos que tem sido discutido muito é a respeito da energia, né? Sua área. Exatamente. E é um aspecto onde você precisa tomar decisões para que garanta o aspecto energético para aquele país. Então, hoje, as decisões elas estão encadeadas a esse cenário, e as empresas precisam estar atentas a isso. Porque se você tomar uma decisão agora de forma equivocada de investimento, você vai ter muitos prejuízos, né? E hoje você vê um movimento muito latente a respeito de você ter uma proteção à energia básica, né? Que hoje está estabelecido, que é o petróleo. E hoje você também vê não um desestímulo, mas uma redução de investimento na energia renovável. Por quê? Porque hoje existe uma instabilidade internacional. Então, eu preciso manter o processo energético do país estabilizado. E qual é a matriz básica? Petróleo. Então, dentro do cenário internacional, a cadeia logística e a cadeia de suprimentos precisa estar atento a isso. Porque o aspecto energético já está impactando e vai impactar ainda mais, e o fluxo de operação logística também pode ter alguns impactos, né? Existem alguns bloqueios que estão acontecendo e que você precisa ter rotas e mecanismos estabelecidos com os seus fornecedores para garantir esse suprimento dentro do país. Isso aí. E o Brasil está estritamente envolvido nessa condição internacional. No começo do ano, nós já falávamos aí da relação com o gestor de suprimentos na confecção de bons contratos na área de combustível, né? Porque a gente estava falando de inflação por si só e aí como ter a segurança dos contratos. Então vocês vejam como é importante isso que o Clear está falando. Quem se antecipou, fechou bons contratos na área de combustível, principalmente aqui no Brasil, tem uma certa segurança. Tudo bem que os gatilhos são diferentes, mas busca uma certa segurança. Bons contratos, se antecipar aos fatos, estar sempre atento é obrigação nossa da área de suprimentos. É isso mesmo, Cleber? Sim, como um gestor de contratos, você precisa estar ciente do que está acontecendo no ambiente externo, né?
o que acontece com seus stakeholders e com a política, com a economia, porque isso impacta diretamente. Quando você faz um processo aduaneiro, tem o dólar que impacta o seu processo de recebimento de materiais, o seu processo de desembaraço, né? Se você tem mecanismo de ajuste contratual já definido, como ouro, né, cobre, e a gente está tendo essas variações ao longo desse ano, você precisa estar atento a esses indicadores a fim de que se ajuste à realidade. E, logicamente, o fornecedor ele já vai sinalizar isso para você, né? Então, é importante que o gestor de contrato, o líder, ele esteja seja capaz de olhar o ambiente externo e ter essa capacidade de tomar a decisão de forma preventiva. Muito bom. Olha só, pessoal. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta para a gente sair um pouco do âmbito da gestão de contratos, gestão de suprimentos. Clear, em alguns projetos, na época que eu estava, época de implementação, consultoria, eu passei por 2 processos nas empresas que eu estava fazendo implementação do SAP. Um foi no processo de anti-dumping com cadeado e fechaduras, e o outro foi com a entrada de pneus. E você escreveu um artigo para nós falando exatamente de dumping. Conta um pouco para nós, traz um pouco esse tema aqui para nós que você conhece. Esse aspecto do antidumping é um dos pontos que está sendo discutido, principalmente na condição energética, né? Muito em função da tentativa de inserção dos chineses, das empresas chinesas aqui no mercado nacional. Existe esse movimento, né, de empresas chinesas tentarem entrarem no mercado nacional aqui no Brasil, e muitas delas vêm com um preço muito reduzido, muito pela questão do financiamento do governo chinês a respeito dos seus produtos e serviços. Isso dificulta um pouco aqueles que conseguem entrar no mercado nacional, dificulta um pouco do processo de concorrencial, porque o preço chinês ele é muito menor do que os demais. E existem empresas que estão aqui há 10, 20 anos, já têm a sua estrutura bem definida, e muitas das vezes, quando você faz um processo licitatório só vendo o preço, você fecha com um fornecedor que não é do Brasil, você muitas das vezes pode estar penalizando a própria operação. Por quê? Primeiro, existe o aspecto da distância, mesmo que você tenha um custo menor, talvez a operação logística pode gerar um prejuízo. Um segundo fator que é extremamente importante é a questão do lead time de entrega. Uma vez que eu fecho com um fornecedor, seja chinês ou indiano, enfim, eu tenho esse prazo alongado que vai precisar de toda a reavaliação dos meus parâmetros de estoque. Então, é importante que o comprador efetivamente olhe todos os aspectos. Um outro ponto que é importante é a fiscalização desses fornecedores. Existe uma dificuldade muito grande de você ter todos os dados desses fornecedores, principalmente os chineses, uma vez que existe uma proteção, né, efetiva do governo. Então, você colocar isso no mesmo patamar de fornecedores já estabelecido, que tem tudo isso destacado, né, todos os certificados, todas as garantias, é um risco muito grande que o comprador, quando está fazendo o processo licitatório, precisa ter o cuidado. Bacana. Clear escreveu um artigo para nós. O tema foi esse, de dumping. Parabéns, gostei muito do artigo. Clear, agora voltando para a área, uma pergunta que eu sempre faço:
como que é a tomada de decisão sob pressão. Estamos falando aqui de inflação, estamos falando de ano de eleição, ano de Copa, estamos falando de um ano com um cenário de feriados diferenciado e as duas guerras que estão acontecendo simultaneamente. Como que é um cenário global? Enel depende desses cenários muitas vezes. Como que é tomar decisão sob essa pressão toda? Como que é isso? Sempre a cadeia de suprimentos e logística, quando tem essa referência, está sob pressão. E é importante você entender o cenário geral, porque muitas das vezes você vai precisar tomar decisões onde você passe alguns processos que exigem uma ação efetiva como líder. Então, você analisa os riscos envolvidos e, a partir disso, você avalia também o retorno, o custo e o retorno daquela ação, para você tomar a decisão correta. E é importante porque você tem um espaço pequeno de tempo para tomar essas decisões. Então, é importante você ter dados e informações disponíveis para que você tome a decisão correta. Exemplo que a gente teve foi em 2020, uma vez que alguns fornecedores estavam com processo contratual em atraso. A gente tinha uma necessidade operacional para atender de forma imediata. A gente tinha um projeto para ser executado em 2020. E, em cima disso, eu cheguei para o fornecedor para negociar com ele. E assim, eu fui bem enfático. Ou você me entrega, ou eu vou te multar, porque você está atrasado. E aí ele falou, eu vou te entregar. Eu falei, então entrega via modal aéreo, que era o tempo que eu precisava para poder chegar. Mas se eu não tivesse essa informação, eu não teria essa condição de negociação, né? Um outro exemplo é o processo de pandemia. Dentro da pandemia, a gente teve que tomar decisões imediatas. Você lembra, né? certeza. Em março parou tudo e a gente precisou estabelecer conexões com os nossos fornecedores para manter a cadeia produtiva. Começou a faltar. Exatamente. Começou a faltar matéria-prima, insumos, e quem saiu na frente... Exato. E aí eu me recordo que a gente tinha uma produção na Austrália, né, de religadores. E a gente negociou com o fornecedor propriamente para manter esse processo produtivo de forma em uma célula, para que a gente garantisse a entrega desse material dentro do prazo. O fornecedor aceitou, manteve os seus funcionários em quarentena, mantendo a cadeia produtiva em funcionamento. Se você não tomasse essa decisão de forma imediata, a gente não conseguiria o resultado esperado. Então, é importante você ter os dados efetivos e ter essa capacidade de visão para tomar a decisão correta. Sempre falo isso. A hora que o gestor aperta o botão, não é só um botão que ele está apertando. É o conjunto de informações para ele tomar aquela decisão e apertar o botão. É sempre assim. Exato. E nunca é fácil, Rodrigo, porque você precisa analisar todos os fatores envolvidos, né, para que você tome a decisão correta. E muitas vezes é um curto espaço de tempo. É isso mesmo. Essa é a pressão. E, Clear, falando de pressão, cenário, geopolítica, falando disso aí tudo, alguns estudantes, novos profissionais que estão nos escutando, como trabalhar, você como gestor, trabalhar e formar na sua gestão um time forte, coeso, um time pronto para esses desafios? Assim, é importante, como líder, ter uma equipe diversificada, né? Não adianta você só ter um perfil, você tem que ter dentro da sua equipe perfis que se complementam. É um time, cada um tem que jogar bem habilidades diferentes. Exatamente. Mas um comportamento que a gente tem destacado você ter a proatividade de resolver problemas. Porque dentro da logística, de supply chain, de compras, a gente resolve problemas todos os dias.
E uma pessoa que está dentro da cadeia de suprimentos que não tem esse perfil, ele é engolido. E aí é efetivamente engolido. Então, é importante que o principal fator, você que está começando a sua carreira na área de logística, de supply chain, você ter essa capacidade, né, de tomada de decisão, mas principalmente ser proativo na resolução de problemas é essencial para que você tenha sucesso na sua carreira. O técnico, pessoal, o técnico você aprende, o técnico a gente ensina. A parte técnica está ali no dia a dia, faz parte da rotina. Agora, você ser proativo, tomar decisões e você ser um resolvedor de problemas, solucionador, é o que toda empresa está procurando hoje. E é difícil achar. É o cara que sai do papel e vai resolver o problema, que nem chegou ainda, vai chegar. Ele já está resolvendo esse problema. Esse é o profissional do futuro hoje? Sim, entendo que sim, porque dada a complexidade e principalmente do suporte da inteligência artificial, esse profissional que resolve os problemas, ele vai olhar para aquela situação e vai tentar buscar soluções. E com isso ele vai se destacar no mercado, com certeza. E eu usei a palavra futuro. Já vou pegar um gancho. Como que você está vendo a sua área, a área de supply, suprimentos? Como que você está vendo gestão de contratos? Como que você está vendo o futuro daqui 5, 10 anos da área? Com esse tanto de inovação, tecnologia, a inteligência artificial entrando, fazendo leitura de minuta, tudo isso daí. Sim, você vai ter uma facilidade maior, né, processos operacionais, isso vai ser mais fácil de lidar porque você vai ter a inteligência artificial trabalhando para você. Mas o fator humano ele vai sempre continuar. Eu entendo que nos próximos 5, 10 anos vai ter a necessidade do fator humano, vai ser qual é o direcionamento estratégico que vai ser dado para a cadeia de suprimentos. Então, vai ser nessa dependência, nessa condição que o profissional de suprimentos vai precisar atuar. Porque emitir pedido, fazer cotação, você fazer medição, analisar contrato, fazer gestão de documentos, tudo isso a inteligência artificial ela pode fazer e ela já está fazendo. E entendo que daqui a 5 anos vai ser muito mais latente. Mas decisões estratégicas, esse ainda vai depender de fatores humanos. E é isso que o profissional precisa buscar cada vez mais. Muito bom, Clear. Olha só, nas últimas feiras, eventos, onde nós estávamos participando com stand, palestras que nós fizemos, nós também escutamos muito do futuro da área, aonde praticamente é unânime os profissionais falando que a área vai diminuir, vai ser uma quantidade menor, porém profissionais mais sênior para a tomada de decisão estratégica, que é exatamente isso que você está falando. A sua visão também é essa, porque quando a gente diminui o operacional, a quantidade automaticamente ela diminui. Uhum. Então vai ser muito mais o profissional que está ali para tomar a decisão de acordo com a estratégia, o futuro, do que operação. É isso mesmo. É isso vai mesmo. Diminuir a área. É isso mesmo. A condição de aquele profissional que só faz o trabalho operacional, braçal, esse de fato ele pode ter alguma preocupação, porque isso a inteligência artificial e os mecanismos robóticos eles vão poder fazer. Porém, a tomada de decisão estratégica, isso depende de um profissional. E aí, somente esses profissionais sêniores, né, especialistas, executivos que tenham essa capacidade terão oportunidade dentro do mercado. Sim, Rodrigo, esse é o caminho. Muito bom. Clear, quero te agradecer. Estamos chegando aqui ao final. Conversamos sobre diversos temas, diversas pílulas de assuntos, microassuntos e sempre envolvendo essa área que eu sou apaixonado. Hoje a Fortrush está muito mergulhada na área de gestão de contratos, suprimentos, ciclo de vida de fornecedor. Você, Clear, tem sido um parceiro.
tanto quando nós conversamos, artigos que você tem confeccionado, e você também é um farol que nós olhamos para ver como que a área está se saindo, e a gente olha para você e a gente orgulha de ter profissional em campo e como você. Então, parabéns. Obrigado por você estar aqui, por essa conversa que foi muito agradável. Eu gostei muito de estar aqui nesse momento conversando com você. Agradeço. E você que está nos escutando, não esqueça, esse é o podcast da Fortrust. Nós estamos em todas as redes sociais. Nos siga no LinkedIn, vai sair lá essa conversa. YouTube, LinkedIn, Instagram, Fortrust Consultoria. E chegamos aqui. E eu vou abrir o espaço aqui final para você também se despedir, Clear. Obrigado, Rodrigo. Como eu falei, foi um prazer muito grande estar conversando aqui com você, né? Dando essa oportunidade de falar um pouco do mercado, né? Da área de supply chain, de logística, da área de compras. É algo que eu gosto bastante, então poder contribuir isso para profissionais que estão em desenvolvimento e aqueles que estão iniciando é um prazer imenso, né? Fica aqui o meu convite também para vocês que entrarem lá no meu LinkedIn. Nós vamos te marcar lá, Clear, mas passa para nós seu LinkedIn, Isso. seu Instagram. Meu LinkedIn é Cleir Santos, né? E meu Instagram é cleir.src. Então, se vocês tiverem a oportunidade, me marquem lá. Vai ser um prazer conversar com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Clear, para a comunidade, essa comunidade que nos segue, que nos acompanha, todo esse engajamento que nós temos, como que é se o profissional quiser te procurar, te pedir dica, como que no dia a dia você consegue atender as perguntas, as dúvidas, como que é isso? É um pouco complicado, né? Mas sempre que eu posso, eu estou respondendo lá no LinkedIn, né? E lá também tem a disponibilização também do meu telefone, então tem a abertura para entrar em contato. E quando eu tenho a oportunidade, eu faço essa troca porque é muito importante. Parabéns, Cleir. Parabéns por se doar, estar tão ativo. E por esse momento, mais uma vez, obrigado. Pessoal, encerramos aqui. Agradecemos a vocês por nos acompanhar até esse momento. Muito obrigado. Fiquem atentos para o próximo podcast Fortrust. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Muito bom, Cleir. Show.